You've been to Iran recently, and Você esteve recentemente no Irã e parece que um dos principais objetivos do governo Trump, com esse enorme reforço militar na Ásia Ocidental, perto do Irã, é, como relatou o Washington Post, realizar uma guerra limitada contra o Irã, algo que eles acreditam que poderia levar à chamada mudança de regime no país. Como você encontrou o Irã? Qual foi a sua experiência lá e quão realista você acha que esse objetivo é para o governo Trump? Bem, aprendi muitas coisas quando estive no Irã na semana passada. Não ficamos lá por muito tempo, não consegui mais do que um visto de curta duração, principalmente por causa da situação. Há o risco de que, se os Estados Unidos atacarem, o espaço aéreo seja fechado. Os Estados Unidos poderiam atacar os aeroportos, sabe? Então os aviões ficariam em solo e basicamente ficaríamos presos lá. Então foi uma visita curta na semana passada, mas aprendi muito. Acho que o mais importante, tanto no nível governamental quanto no social, é que o país está preparado para a guerra. Isso é claro. Mas a vida segue normalmente no dia a dia. Quando chega a hora de mobilizar, quando o Estado precisa fazer o que tem de fazer e o povo precisa fazer o que tem de fazer, eles simplesmente seguem em frente e entram nesse modo. Vimos a solidariedade nas ruas durante o Dia Nacional. No meu primeiro dia lá, 2,5 milhões de pessoas em Teherã e milhões mais em outras cidades do país. Então, do ponto de vista social, eles entendem o que está acontecendo e por que está acontecendo. Esta é uma guerra de agressão não declarada pelos Estados Unidos. A questão é que, se você observar, houve uma mudança na posição política externa do Irã com base nas declarações do ministro das Relações Exteriores. E está muito claro que não haverá uma troca limitada e simbólica de ataques para que, sabe, Trump possa sair dizendo: conseguimos uma vitória aqui, aniquilamos o programa nuclear deles, como ele disse em junho. Claro, aquilo foi apenas teatro, e portanto Trump talvez queira outra demonstração de teatro. Mas o plano A, eles já executaram o plano A. É isso que as pessoas precisam entender. O plano A foi em junho. O plano A foi quando Israel atacou o Irã em um ataque surpresa durante as negociações que estavam tendo sobre esse suposto problema nuclear, que na verdade não é um problema, exceto para os Estados Unidos. Mas esse foi o plano A. Foi um ataque de decapitação por parte de Israel, desestabilização dentro do país, enfraquecendo e neutralizando as defesas aéreas iranianas e outros componentes militares-chave para preparar o terreno para algum tipo de operação de mudança de regime. Isso fracassou. O plano B, no final de dezembro e início de janeiro, como você sabe, foi sequestrar protestos econômicos legítimos da classe mercantil. Mas aquela crise econômica foi desencadeada pelo retorno das sanções da WarMoed e por uma corrida orquestrada contra o real iraniano para provocar uma desvalorização da moeda, um colapso de cerca de 40% antes do Natal. Isso gerou uma turbulência econômica que levou legitimamente as pessoas às ruas, preocupadas com seu bem-estar diário, enquanto o país enfrenta sanções paralisantes. Então, esse era o plano B, e os distúrbios vieram na esteira disso. Eles se aproveitaram do impulso dos protestos legítimos, como você e muitos de seus convidados já comentaram antes. Mas esse era o plano B, e depois disso viria um ataque militar, com a esperança de provocar uma revolta em massa no Irã. Agora estou aqui para lhe dizer, Nima, depois de passar um tempo na República Islâmica do Irã, que o plano B era impossível. Você não pode conseguir uma mudança de regime. É isso que os americanos não entendem. É o que a classe midiática nos Estados Unidos não entende. É o que os especialistas políticos e todos os comentaristas de think tanks que aparecem em todas essas redes não entendem. Que o governo em Teherã atua com o consentimento do povo. É uma revolução islâmica. É um governo revolucionário e ele tem o consenso, a aprovação e a permissão para governar vindos do povo. Está no nome, Nima.
diz república, república. Cada cargo é democraticamente eleito naquele país, exceto o líder supremo, que é escolhido por um conselho de especialistas. Mas cada camada do governo nacional, regional e local é democrática dentro de um sistema republicano, que é sustentado por sua própria estrutura constitucional. O problema que o Ocidente tem com o Irã é que o componente religioso está profundamente entrelaçado em tudo isso, e isso o torna único nesse sentido. Também o torna bastante resiliente, e esse é o papel do líder supremo. Ele tem uma ligação direta com o povo. De certa forma, ele representa o povo, a vida espiritual, a vida filosófica da população, e também, de certo modo, representa uma voz populista do povo. Mas o populismo deles é diferente do populismo ocidental. É semelhante, mas eles priorizam os aspectos culturais, civilizacionais e religiosos que desejam preservar, juntamente com a dignidade do povo dentro da população. Isso é muito importante para os iranianos. Não existe ataque militar que vá mudar o regime, como eles chamam, no Irã. Isso não vai acontecer. Eles poderiam tentar subornar governos regionais com bilhões de dólares e malas cheias de dinheiro, diamantes, ouro, criptomoedas, o que for, para tentar fomentar rebeliões regionais ou regiões separatistas, fragmentar o país, como fizeram com a Síria, e fazer isso inserindo violência e talvez até poder militar direto de fora. Mas isso ainda não vai resultar, entre aspas, em mudança de regime em Teherã. Porque o que eu vi, Nima, é que o povo reagiu às ameaças dos Estados Unidos e de Israel com uma solidariedade massiva dentro do país neste momento. Quanto mais você ameaça os iranianos desse jeito, mais a sociedade se une. Foi isso que eu testemunhei, certo? Então, seja qual for o plano deles, achar que podem assustar a população a ponto de rejeitar tudo que construíram nos últimos 47 anos, não estou dizendo que não existe oposição no Irã. Ela existe, com certeza. Mas há uma pluralidade de opiniões e pontos de vista, desde a capital Teherã até o resto do país. E eles toleram diálogo político, debate, oposição. Como você sabe, Nima, você esteve recentemente no Irã. Há muita oposição em diferentes formas, em todo o espectro. Isso é algo aceitável no Irã. Eles têm uma república, eles têm uma democracia. Mas nós no Ocidente projetamos sobre aquele país nossa propaganda e nossas mentiras absolutas sobre o que o país é, sobre o que é o seu governo. É governado por mulás, não é governado por mulás. É uma revolução popular. Eles têm muito orgulho disso. São ferozmente independentes e ferozmente a favor da soberania nacional, intensamente a favor. Você não teria sobrevivido a 47 anos de sanções, especialmente nos últimos 10 a 15 anos. Sanções devastadoras. Nenhum país, nenhuma sociedade sobreviveria sem um conjunto de valores ideológicos e políticos muito forte, compartilhado pela esmagadora maioria das pessoas, apesar das dificuldades. Se qualquer país ocidental estivesse sob o tipo de pressão econômica e sanções que o Irã tem enfrentado, desmoronaria em 12 meses. Os governos colapsariam, qualquer país ocidental. Eles não conseguiriam lidar com isso. Seria puro caos. Portanto, o nível de resiliência, determinação e também solidariedade vem das pessoas perceberem o que conquistaram desde 1979, coletivamente, em termos de melhorias gerais na vida e na infraestrutura. Há tantas coisas que foram acrescentadas e que beneficiaram a maioria da população. Coisas que não estavam disponíveis sob o regime fantoche monárquico apoiado pelos Estados, o Shah. E apesar das dificuldades econômicas, da pressão a que estão submetidos e do embargo, eles ainda querem manter o rumo. É o país deles. Este é o projeto deles. O povo, o líder supremo e o governo de lá devem refletir a vontade do povo. E as pessoas entendem que são vítimas e alvos de uma guerra econômica travada pelos Estados Unidos, por Israel e pelos europeus, que basicamente querem destruir qualquer nação independente no território do Irã. Eles querem um Estado cliente, querem desmilitarizá-lo e assim por diante.
Então o ponto, Nima, voltando à sua pergunta original, é: qual é o objetivo dos Estados Unidos? What is the objective of the United States? Is this just going to be one attack after another and each time coming up? Isso vai ser apenas um ataque atrás do outro, cada vez com uma nova desculpa para justificar o que estão fazendo. Dizendo, o regime é ruim, o regime fez isso, o povo iraniano merece algo muito melhor, dizem Marco Rubio e esse pessoal. Ou quem mais está dizendo isso? É o Lindsey Graham. Não cabe a nós decidir o que o povo iraniano faz. Vamos apenas ajudá-los, bombardeando-os até virarem pó, ajudá-los a ter um novo governo. Quero dizer, isso é pura criminalidade, pura insanidade. É criminalidade aberta por parte dos Estados Unidos. Quero dizer, se um general nazista durante a Segunda Guerra Mundial fosse à televisão mundial e dissesse as coisas que Lindsey Graham está dizendo, falando sobre Polônia, Tchecoslováquia, Bielorrússia e França, haveria uma indignação global, certo? You know, I mean, it'll be global outrage, right? But it's acceptable in the West. Mas é aceitável no Ocidente ter esse tipo de retórica, você sabe, quase hitleriana, vinda de pessoas como Graham. Uma retórica feita para esmagar o direito internacional, as normas e os marcos institucionais. Isso é puro imperialismo. E eles nem sequer dão uma justificativa para isso. É simplesmente vamos fazer porque podemos e pronto. É mais ou menos aí que estamos agora, Nima. E é bastante, bem, de uma perspectiva histórica, é bastante perturbador, para ser sincero. É tudo o que posso dizer, tendo sido estudante de relações internacionais, tendo estudado diplomacia, sabe, e analisado de perto todos os diversos ciclos e iterações de guerra e paz ao longo, digamos, dos últimos 150 anos. Sinceramente, acho isso sem precedentes. Sabe, o que tivemos bem no final da Guerra de 12 Dias foi um ataque americano ao Irã, um ataque simbólico dos Estados Unidos, e então veio a resposta do exército iraniano. Parece que o Irã já superou isso. Veja, o Irã não considera que isso possa ser novamente um dos desfechos ou uma das saídas para a situação atual, para a escalada atual no Oriente Médio. Porque o governo Trump parece, bem, como ouvimos de um dos oficiais iranianos, ele disse que o governo Trump havia pedido a eles: deixem-nos fazer o mesmo, e vocês vão responder a isso. E então nós vamos seguir em frente e voltar ao que era antes. Isso não é mais o caso. O Irã sabe que esses ciclos de guerra continuarão acontecendo repetidamente se eles permitirem. E o que está acontecendo no Irã de hoje, como você mencionou, é algo... Bem, você sabe, muitas pessoas argumentam que o país é governado por mulás. É inacreditável. É inacreditável. Você precisa entender, eles não sabem nem um único angstrom do que realmente está acontecendo no Irã. É inacreditável. Eu não sei o que podemos fazer para informá-los. Eu tento fazer o meu melhor, mas é impossível. O nível de ignorância é tão denso que simplesmente não dá para penetrar. The level of ignorance is so thick that you cannot penetrate that. Olha, o motivo pelo qual eu fui ao Irã, Nima, é bem simples. Eu não teria ido. Vou ser honesto com você. Eu vi o Departamento de Estado emitir um alerta de viagem na semana antes de eu partir e dizia: se você está no Irã e é americano, sai agora, com ponto de exclamação. E eles disseram: se você não puder sair, esconda-se num prédio e consiga comida e água e certifique-se de que a bateria do seu celular esteja carregada. Quer dizer, basicamente estão dizendo: Racinings, se você é americano no Irã, nós vamos bombardear você. Então apenas encontre um bom lugar para se esconder. Sabe, esse é o comunicado oficial do Departamento de Estado. E está na embaixada virtual do Irã, o que é meio uma piada. Sabe, é só um site. Isso mostra o quão frágil é essa narrativa. Então, quando vi isso, pensei, eu preciso ir ao Irã. Acho que agora é realmente a hora de ir. Tive uma oportunidade, então pedi credenciamento lá. Como toda imprensa, havia mídia tradicional fazendo alguns relatos absolutamente horrendos, Nima, da Sky News e da BBC. Quer dizer, não quero entrar em comparações entre nossos relatos, mas digamos que estavam olhando para duas realidades, né, diferentes, aparentemente. Não sei onde eles estavam, mas eu estava em Teherã.
Eu vi coisas totalmente diferentes. Fui até lá porque queria ter 100% de certeza de que quando eu falasse com as pessoas sobre a situação, a verdadeira situação, eu teria um pouco mais de credibilidade, podendo dizer que testemunhei com meus próprios olhos. A verdadeira situação política naquele país é completamente oposta ao que a política ocidental e a grande mídia estão tentando empurrar goela abaixo de suas populações, do nosso lado da cortina de ferro, por assim dizer. E ao fazer isso, recebi uma reação violenta de todos esses bots monarquistas palavra no X, algumas das pessoas mais desagradáveis, cruéis e insultuosas. Quer dizer, eu achava que os sionistas eram ruins com seus ataques. Depois de 7 de outubro, quero dizer. Mas essa operação de propaganda, essa operação psicológica pró-guerra iraniana, toda essa narrativa pró-Irã sobre a guerra contra o Irã, é inacreditável, essa operação psicológica. Disseram, você está pisando no sangue de 30 mil manifestantes mortos. Olha, nós nos reunimos com o chefe de polícia do principal distrito afetado durante os distúrbios e está muito bem documentado quais são os números de mortes, 3.170 mortes. Então, se há 30 ou 50 mil manifestantes mortos, quais são seus nomes e identidades? Como é possível fazer afirmações assim? Haveria corpos empilhados como muros pelas ruas da cidade. É uma piada completa. Isso mostra o quão completamente doutrinada está a população ocidental, a ponto de acreditar nas mais insanas e inventadas propagandas de atrocidades que nem sequer correspondem à realidade física. Eles engolem isso porque, por algum motivo, isso faz certas pessoas se sentirem melhor. Sentem-se bem em engolir essa propaganda no Ocidente, porque isso as faz sentir menos culpadas pelo fato de seus governos estarem travando mais uma guerra de agressão não declarada. É simples assim. Isso é condicionamento operante clássico. Dissonância cognitiva clássica. Nossos governos e a mídia, nosso complexo militar industrial e todos os aspectos armados e militarizados das grandes empresas de tecnologia que canalizam essas conversas. Toda a propaganda iraniana, todos os influenciadores que receberam milhões de dólares para dizer Trump, você precisa vir ao resgate. O regime está massacrando manifestantes democráticos nas ruas. Isso foi uma operação de vários milhões de dólares. Pessoas como Elon Musk usaram o X para abrir o algoritmo e dar prioridade a todos aqueles vídeos que promoviam e exigiam guerra contra o Irã, espalhando mentiras sobre massacres de manifestantes democráticos. Esses conteúdos receberam prioridade nas maiores plataformas de mídia social. Armas químicas. Em determinado momento, eles estavam falando sobre armas químicas. Sim, e esses vídeos viralizaram, Nima, mesmo sendo um completo, total, quero dizer, um nível de besteira difícil de compreender. Mas eles recebem prioridade, têm milhões de visualizações. E nós, mesmo com análises diretas do local, temos nossos tweets limitados. O X é o pior infrator. O X de Elon Musk se tornou um braço do exército, e muitos dos negócios dele são exatamente isso. Ele é a favor da guerra, ele facilita a guerra. A plataforma dele é privada e facilita operações militares. A operação de informação e propaganda sufoca a voz de jornalistas independentes que se opõem a essa agenda e promove mentiras e propaganda pró-Israel e pró-guerra, pontos de vista neoconservadores. Quero dizer, todo mundo sabe disso. Estou pregando para convertidos aqui, Nima, especialmente com o seu público, mas precisamos continuar nos lembrando disso, porque é assim que se fabrica o consentimento para a guerra. A guerra não poderia acontecer de outra forma. Trump não conseguiria fazer isso impunemente. Não há resistência por parte dos democratas em Washington. Na prática, não há oposição, exceto por alguns poucos congressistas conscientes, como talvez Thomas Massie ou Ro Khanna, um republicano e um democrata. Todo mundo está morrendo de medo.
Mas metade deles em Washington, mesmo que sejam contra a guerra, acredita que o chamado regime iraniano é, sabe, a segunda vinda de Adolf Hitler, a edição islâmica. Quero dizer, eles realmente acreditam nisso e acreditam em todas as mentiras que foram repetidas na Fox News. Eu vejo autoridades na Fox News dizendo: esse regime executou 30 mil pessoas a sangue frio. Eu vi isso, é angustiante. E o que eu vi também foi transmitido pela mídia nacional iraniana. Então não é segredo. Policiais queimados até a morte, queimados vivos. Não um, não dois, não três. Eu contei 8 nas provas exibidas a jornalistas internacionais. Parte disso chegou a ser mostrada ao público no Irã. Você viu alguma dessas imagens na mídia ocidental? Porque os veículos ocidentais poderiam acessá-las simplesmente retransmitindo a mídia iraniana. Quero dizer, ônibus queimados, caminhões de bombeiros, ambulâncias, clínicas médicas, pessoas baleadas. Acho que houve até uma tentativa de decapitação. Há vídeos deles espancando pessoas depois de colocá-las em chamas. There's video of them beating people after they set them on fire. Police, unarmed police. So if that Polícia, polícia desarmada. Então, se isso acontecesse em qualquer país ocidental, o que o governo faria? Na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos, eles simplesmente recuariam e diriam: bem, deixem esses manifestantes democráticos continuarem queimando vivos nossos policiais, incendiando nossos hospitais, queimando mesquitas e igrejas. Deixem-nos expressar suas opiniões democráticas, sua frustração. Não é assim que as coisas aconteceriam. Nós vimos como aconteceu. Mesmo que você seja um transeunte inocente em Minnesota, pode ser executado na rua pelo WIS. É assim que a América lida com sua dissidência em uma chamada democracia. E como você sabe, Nima, não preciso te dar uma lição sobre isso, porque você sabe muito bem que a relação entre a polícia e o público iraniano é uma relação consensual. E a Basij e pessoas como essas vêm de suas próprias comunidades, são de certo modo uma espécie de força popular. Depois há diferentes camadas de aplicação da lei, mas elas existem com o consentimento dos governados, para manter a paz, para preservar a ordem. Quero dizer, agora temos um verdadeiro estado policial de botas de ferro no Ocidente, com vigilância total, vigilância digital, tecnovigilância, em que somos rastreados toda vez que colocamos o pé fora de casa. Na verdade, mesmo antes de sairmos de casa, já somos rastreados. Eles não têm esse sistema lá. Eles não têm nada parecido com o estado de segurança totalitário e autoritário que é voltado principalmente contra nós no Ocidente, supostamente em nome do combate ao terrorismo e da garantia de segurança. Eles não têm isso. E essa é outra coisa. Ainda assim, nós os caracterizamos como algum tipo de estado autoritário. Mas agora eles estão sob ameaça. É um estado de emergência. Esse estado não pode se dar ao luxo de fazer sacrifícios. Sabe, há certas coisas que terão de ser deixadas de lado, social e politicamente, para se concentrar no fato de que os Estados Unidos estão planejando um ataque militar sem precedentes contra o país. E Israel está ali, em segundo plano, enquanto os Estados Unidos encenam essa rotina de policial bom, policial mau, esse teatro falso com Israel em público, algo como, não temos certeza. Israel não tem certeza de como vai intervir nessa situação, ou se deve deixar os Estados Unidos fazerem isso. Não, eles estão trabalhando juntos. Eles vão agir militarmente juntos em qualquer ataque. Eu apostaria nisso, é uma aposta certeira. Certo. E então vai ser o quê? Se isso acontecer, os Estados Unidos e a mídia ocidental vão fazer aquela história heróica do tipo: os bravos israelenses entraram junto com os Estados Unidos. E todo mundo vai aplaudir na Fox News dizendo como isso é corajoso e maravilhoso. E os britânicos provavelmente vão se envolver também. Quem sabe? Eles geralmente aparecem, lançam algumas bombas e depois acenam com a Union Jack. Talvez não desta vez, porque o governo britânico declarou publicamente, pelo menos, que não vai permitir que suas instalações em Diego Garcia, por exemplo, sejam usadas para um ataque ao Irã. Não tenho certeza se acredito nisso 100%.
Mas essa é a posição pública. Então, quer dizer, em resumo, Nima, isso é realmente algo sem precedentes na era moderna. Esse nível de acúmulo militar, sem nem mesmo um pretexto falso para disfarçar. Pense no teatro do Iraque, o teatro das armas de destruição em massa e tudo mais. Aquilo realmente levou 1 ou 2 anos, talvez anos, na verdade, para ser construído com as inspeções de armas. Sabe, existe todo um sistema projetado para, aos poucos, levar o público junto, para pelo menos criar aquele tipo de narrativa superficial que parecia plausível para algumas pessoas. Que Saddam teve armas de destruição em massa no passado. Ele tinha armas químicas, já havia usado armas químicas antes. Então, pelo menos, havia evidências de que ele as possuíra em algum momento, o que depois usaram para acusá-lo de ainda tê-las, mesmo sem encontrarem nada depois de atacarem, invadirem e ocuparem o Iraque. O Irã não tem nenhuma arma nuclear. Não há evidência de que tenha. A própria avaliação de inteligência dos Estados Unidos diz que não tem. Então, afinal, sobre o que Donald Trump está falando, além de simplesmente, repetir mentira após mentira sobre isso? E então ele muda o discurso para, são os manifestantes democratas. Eles precisam ser libertados dos mulás. E na semana seguinte não, é o programa de mísseis. Eles não podem ter esses mísseis. Esses mísseis são uma ameaça às tropas dos Estados Unidos na região. Então o Irã estacionou seu país muito perto dessas bases americanas. Então temos que nos livrar dele. Por que alguém se livraria de sua última linha de defesa depois do que vimos Israel fazer com a Síria em 72 horas após a queda de Damasco? Sério, e o que fizeram com a Líbia e assim por diante? Por que alguém faria isso? Por quê? Então o Irã, como você disse, Nima, traçou uma linha vermelha. Eles estabeleceram uma posição de dissuasão. Está muito claro. Disseram de forma muito explícita que qualquer ataque, mesmo que limitado, será respondido em se tem em conta com os alvos que escolhem entre posições dos Estados Unidos nesse ramo no Médio. E isso pode até incluir quaisquer alvos envolvidos, incluindo Diego Garcia, para ser franco. Esse pode ser o motivo pelo qual os britânicos fizeram aquela declaração. E talvez até mesmo Chipre não esteja fora de cogitação, porque, como você sabe, Chipre seria uma das principais áreas de operação para defender Israel e permitir que os jatos israelenses, por exemplo, escapem de Israel durante uma salva de mísseis da base aérea de Nevatim ou de onde quer que a frota deles esteja estacionada. Eles geralmente tentam exfiltrar e colocar alguns de seus ativos em segurança em Chipre, na Raf Akrotiri ou na base americana de lá, para evitar perder mais de seus recursos militares em Israel no caso de uma retaliação iraniana. Então, tudo isso está em jogo. Você sabe, esse é um grande risco para Trump. Transformar isso em um guerra, Orwell. Quando eu digo guerra regional, estamos falando que, o espaço aéreo do Iraque pode ser disputado. Arábia Saudita, potencialmente Jordânia. O Iêmen estará envolvido. 100% o Iêmen estará envolvido. Então o Iraque efetivamente estará envolvido. Pelo menos as forças Rashid serão mobilizadas. Aí você tem a Síria, em certo grau. Você tem todos os outros estados do Golfo, os Emirados Árabes Unidos, o Catar. Você tem, claro, potencialmente o Chipre. E alguns outros países que eu não mencionei. Azerbaijão, Kurdistão, iraquiano. Se forem usados como bases de operação, o que tenho certeza que provavelmente serão, ou como rotas de voo ou infiltração no Irã pela coalizão dos dispostos ocidental, certo? Então são 6, 7 países logo de cara, Nima. Isso é uma guerra regional, e acho que podemos chamar isso de uma guerra mundial nesse ponto. That's a regional war, and I think we can call that a world war at that point. That's a world war at that point. And what comes after that? Nesse ponto, isso seria uma guerra mundial. E o que vem depois disso? Você está muito perto da Federação Russa ali. Está muito perto da China ali. O Paquistão inevitavelmente vai ter algum interesse no desfecho disso por razões pessoais. Então vejo muitos riscos, Nima. E fico pensando comigo mesmo, quais são as recompensas para os Estados Unidos? Quais exatamente são as recompensas,
além de uma descarga momentânea de dopamina para o MAGA, para todos os charlatães da Fox News, para o lobby israelense, para o Mark Levin, e sabe, para um tipo de Lindsey Graham que está em um estado de êxtase no momento. O nível de empolgação ao ver países e cidades sendo incinerados no Irã deixou Lindsey Graham tão animado, esse verdadeiro psicopata de senador americano. This absolute psychopath, U.S. senator. That's the reward? A dopamine rush? Essa é a recompensa? Uma descarga de dopamina para o complexo militar industrial e o lobby sionista? É isso. Esse é o lado positivo, Nima. O lado negativo é grande demais para mencionar. Nem estou falando da possibilidade de uma retaliação iraniana ser vista como uma grande, transgressão pelo Ocidente. Como ousam os iranianos atacar todas as nossas bases militares? Como ousam afundar nossos navios no Golfo de Omã? Vamos responder com uma arma nuclear tática, ou talvez uma bomba nuclear estratégica, e realmente ensinar uma lição aos iranianos, mostrar quem manda. Esse é o nível da análise de política externa no nosso Departamento de Estado dos Estados Unidos. Vamos mostrar quem manda. É isso. Essas são as relações internacionais hoje em dia. That's it. That's international relations right now. So to me that's a huge risk because once this Então, para mim, isso é um enorme risco, porque uma vez que isso começa, é difícil saber onde termina. E esse é o problema. Esse seria o nosso trabalho. Se fôssemos diplomatas, se eu fosse o secretário de Estado, meu trabalho seria evitar que isso acontecesse, não incentivá-lo. O papel do governo dos Estados Unidos não é criar problemas e custos. E sem falar, Nima, que o Estreito de Hormuz será fechado. Eu estava em dúvida se isso iria acontecer ou não, até ver o exercício militar desta semana. E sim, vai acontecer. Vai. E isso significará um aumento imediato nos preços. Quero dizer, olhe para o Brent e os preços do petróleo nas últimas 24 horas. Já estamos vendo eles subirem. Então veremos isso, e isso significa que a inflação vai aumentar. So we're going to see that means inflation's going to move.